Bom dia, queridos irmãos e irmãs, amigos e paroquianos. Hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro, celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Para nós, hoje, cristãos, é uma grande festa. Celebramos a exaltação da cruz. O que significa exaltação? Significa louvor, elogio, glorificação, triunfo, todas palavras que subentendem alegria, grandeza e honra. Geralmente, na linguagem do nosso dia a dia, quando falamos de cruz, nós entendemos como sofrimento, provação, morte, tristeza. E aí nós podemos nos perguntar, então a igreja instituiu esta festa para louvar e elogiar tudo aquilo que nos faz sofrer? Certamente que não. Muitas vezes o Papa Francisco nos faz entender que os discípulos de Jesus vivem na alegria. Até escreveu a encíclica sobre isso, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E o Papa começa próprio dizendo que a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. E convida a anunciar o Evangelho a todos e a levar o amor de Deus. Então, por que celebramos a exaltação da cruz? Precisamos entender como surgiu essa festa na igreja. Conta-se que Santa Helena, mãe de Constantino, o primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo, foi a primeira arqueóloga cristã que procurou encontrar os sinais da paixão de Jesus. E ela encontrou restos da cruz, instrumentos de tortura, pregos e a coroa de espinhos de Jesus. E ela leva tudo isso para a grande basílica de Constantino, na cidade que leva o seu nome. Então essa festa começa a ser celebrada no dia 13 de setembro de 335, na inauguração da Basílica em Constantinopla. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Escutemos o Evangelho de hoje, João, capítulo 3, versículos 13 ao 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós exaltamos a cruz não porque é sinal do sofrimento de Jesus, mas porque é o sinal do amor de Deus por nós. Fazemos festa hoje não por esse instrumento de tortura,
mas fazemos festa pelo amor do Senhor Jesus, que se doa até o ponto de aceitar a cruz, transformando essa cruz para nós em instrumento de vida eterna. Morrendo, Jesus se fez um de nós. Ressuscitando, ele é exaltado pelo Pai e se torna o nosso Salvador. Poderíamos dizer que hoje é a festa da vida, porque Deus nos ama tanto que dá seu Filho Jesus. Não ama só com palavras carinhosas, não ama só com palavras consoladoras. Ele nos ama com tanta intensidade que se entrega por nós, se deixa pregar na cruz. Ele morre com a morte mais abominável do tempo. Os romanos, nós sabemos, reservavam a crucificação para os escravos e para os bandidos mais desprezíveis. Exaltar a cruz significa, então, exaltar o amor. Significa abrir o nosso coração à grandiosidade desse dom de Deus Pai. Exaltar a cruz significa ser fascinados por Jesus, que está lá, levantado sobre esse madeiro para nos doar a salvação. Você quer uma prova do amor de Deus? Olhe para a cruz e, em silêncio, fixe o seu olhar para o crucificado e verá a maneira de Deus nos amar com amor total. No evangelho que acabamos de ouvir, Jesus pré-anuncia a Nicodemos aquilo que deverá passar. Jesus diz: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Jesus, quando fala da serpente de Moisés, ele faz referência ao episódio no Antigo Testamento, que hoje lemos também na primeira leitura, quando o povo de Israel, ao invés de ser agradecido por Deus ter libertado este povo da escravidão do Egito, o povo começou a lamentar-se da viagem no deserto. Foi atacado por serpentes venenosas que matavam com o veneno delas todo aquele que era picado. O povo, então, cheio de medo e arrependido, pediu ajuda a Moisés, o qual, por ordem do Senhor, levantou uma haste, numa haste, uma serpente de bronze. E todo aquele que depois de ter sido picado olhasse para ela ficava curado, não morria. Evidentemente, o que mantinha em vida aquelas pessoas não era a serpente de bronze, era a fé em Deus. Esse episódio do Antigo Testamento que Jesus conta a Nicodemos nos faz compreender mais uma vez quanto Deus ama o ser humano. Como então o povo de Israel preservava a vida se olhasse para a serpente. Assim, Deus Pai, mandando seu Filho, veio em nosso socorro. Na viagem da nossa existência nesta terra, quem olha para o crucificado com fé, quem contempla o crucificado com fé, quem vive segundo o seu amor, viverá na alegria, já nessa terra e na vida eterna. A cruz é o sinal da nossa salvação. A cruz é o abraço de Deus a cada ser humano. A cruz é o sinal de identidade de cada cristão. É o sinal com o qual nós somos marcados
pelo Padre no dia do nosso batismo. É o sinal que nos dá a coragem para combater o mal. Fazer o sinal da cruz é como vestir a armadura de Deus para a batalha contra o mal. Nesse dia da exaltação da Santa Cruz, aprendamos a contemplar, a olhar para a cruz e perceber o quanto Deus nos ama. Que assim seja. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa segunda-feira a todos.